Bem-vindo a um tour pelo jardim antes do inverno, mas apenas pouco antes. Na verdade, o tempo vai ficar bastante frio, então vou dar algumas dicas para isso. Também há tarefas de capina que são boas para fazer agora, deixando você em boa situação antes da chegada da primavera, esperada para março ou abril. Então, eu quero rapidamente dar um joinha para as legendas desses vídeos, porque eu realmente pago legendadores para fazê-las. Não é a inteligência artificial. Espero que esteja notando a alta qualidade das legendas em inglês. E então também há um tradutor francês e um espanhol e um português e um alemão. E também estamos realizando ofertas para a Sexta-feira Verde, que é 29 de novembro, indo até 2 de dezembro. E são 25% de desconto em tudo na loja no meu site. Há também um novo mini curso, Pragas e Doenças, com informações especializadas não encontradas em outros cursos online, sobre como lidar com esses problemas antes que se agravem. E também há 25% de desconto nesses 4 dias. Temos uma oferta ainda mais incrível, o livro de compostagem e sem escavação juntos por 40 libras, com 5% de desconto, economizando 5 libras. Para a preparação para o Natal, a partir do dia 29 de novembro, estamos oferecendo com eles uma bandeja de módulo gratuita, um 415. Então, para aqueles de vocês especialmente, talvez quem não tenha um desses, vocês podem ver como eles são e obter algumas ideias para a propagação na primavera. Uma coisa que pode ser muito bom fazer antes do inverno é realmente controlar as ervas daninhas. Então olhe para isso aqui, são novas mudas. E na verdade sim, ao tocar isso revela que é esterco de vaca. Normalmente eu não tenho muitas sementes de ervas daninhas no meu composto, mas eu recebi isso em maio deste ano. É um belo esterco de vaca, como você pode ver. Esse é um esterco com cama de palha, porém contém muitas sementes de ervas daninhas. E eu não percebi, ou eu não sabia. Então, se você tem um clima como o que temos hoje, que é incrível a propósito, porque tivemos muito tempo nublado, tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso. Nos primeiros 10 dias de novembro, zero sol. E graças a Deus agora temos um pouco de luz. Isso indica que a superfície ela está secando um pouco. E dá para ver que estou me arrastando. Essas são mangueiras brilhantes, a mangueira giratória ou oscilante tem um cabo longo. Você pode alcançar até uma cama inteira se desejar. Isso não matará todas as ervas daninhas, mas irá perturbá-las o suficiente para que cresçam com menos vigor na primavera. Existe um bom ditado sobre isso: capine suas ervas daninhas antes de vê-las. Então você pode ver como elas são pequenas. De longe você pensaria que é uma cama bem limpa, não há ervas daninhas ali. E fique de olho nelas, mesmo nesta época do ano. E outro lugar é no seu caminho. Esses são caminhos especialmente perto de uma borda gramada, sempre se enchendo de grama. Então a grama em particular eu arranco com as mãos. Geralmente eu teria um balde de compostagem, pois todos eles podem ser compostados, mas quero removê-los agora. E então vamos colocar apenas um pouco de lascas de madeira lá. A lasca de madeira não suprime ervas daninhas, pois a grama cresceria através dela, mas vai nutrir o solo e reduzir o crescimento de ervas daninhas. Essa é minha experiência, sendo um dos motivos para o composto nas camas. A cobertura do solo não está sufocando as ervas daninhas, pois não há muitas, mas está inibindo o crescimento de novas ervas daninhas. As endívias têm sido incríveis, pois quase não precisamos capinar esta cama. Há vários tipos de endívia que podem ser vistos ali. Elas parecem tão lindamente simétricas porque nós as colhemos. Então essas endívias frisadas, Fin Maracher, você pode ir ao redor assim, e sabe, você não precisa colhê-las uma por uma. Mas o que eu não estou fazendo é cortar na parte superior, porque se você cortar na parte superior, o crescimento novamente é muito lento. Essas já foram colhidas cerca de 6 vezes, com uma quantidade razoável de folhas em cada colheita. E provavelmente vamos passar por essas com bastante rigor antes das geadas que virão na próxima semana. Porque essas vão sobreviver a bastante geada, mas não vão prosperar e crescer durante todo o inverno, sabe? Elas já fizeram a maior parte do seu crescimento agora, infelizmente. Aqui temos um teste de 3 faixas onde estou comparando o efeito de revolver o solo. Vamos rever isso em um minuto. É muito interessante. Ambas as faixas contêm o mesmo composto, metade de resíduos verdes e metade de cogumelos. E este aqui é esterco de vaca, o mesmo esterco de vaca que acabei de mostrar para você. E eu, na verdade, eu o capinei há 3 dias. Mas, desde que eu o capinei, alguém esteve aqui bagunçando tudo.
Isso não foi deixado pela enxada. As marcas visíveis são de texugo. E foram apenas nas 2 últimas noites. Anteontem de manhã saímos no jardim e havia buracos por toda parte e várias coisas assim, mas felizmente não houve muito dano às plantas. Mas eles fazem uma bagunça, esses texugos, e eu não tenho como mantê-los afastados. Então estou um pouco com os dedos cruzados no momento. Aqui temos um plantio muito tardio de nabos, só para mostrar rapidamente. Talvez não fiquem prontos até o Natal. Vamos ver como os nabos sobrevivem. Eles são menos resistentes à geada que os suecos, então será interessante. E a beterraba também. Vamos colher antes que fique muito frio. Então há uma lista bastante extensa de coisas para fazer. Quando eu digo muito frio, eu acho que -3 ou -4 ou menos, isso é 20 e poucos graus ou menos. Enquanto algo como as pastinacas, olhe para isso lindo. Mas olhe a diferença nos 3 testes de faixa. Então, esses são da cama que foi garfada. Então, foi garfada em abril, antes de semear as pastinacas, apenas uma vez. E isso é uma garfada solta, para soltar, aerar o solo, composto em cima. Então, não é escavação. Eu também tenho um teste de escavação digno, mas isso é só com garfo. Então, isso é sem escavação. Veja a diferença. Este é o meu 11º ano realizando esse teste. E pelo que eu posso ver, o bifurcar não é apenas inútil, economize sua energia, na verdade está causando algum dano. E aqui temos a outra faixa, que é o esterco de vaca em oposição ao composto vegetal. Há menos pastinacas aqui, pois eu já colhi algumas. E então ela é quase a mesma que a outra faixa sem escavação, mas eu vou apontar o cancro, que é isso. Se isso acontecer com suas pastinacas devido à mosca da raiz, que também afeta cenouras e massacrou as minhas neste outono. Mas quando acontece com as pastinacas não é tão sério, porque são raízes muito fortes e robustas. Sim, estamos tendo algum dano pela mosca da raiz ali. Esses são apenas esfregados, há muita comida em uma pastinaca. Trata-se de um ótimo vegetal de inverno que precisa ser semeado. Esses foram semeados no final de abril, início de maio. Antes de junho é um bom momento para semear pastinacas. E beterraba, não, foram semeados aproximadamente na mesma época que as pastinacas. Eles também ficaram bem grandes. Já removemos alguns, era um aglomerado multissemeado. Menciono esses porque, por tê-los comido, sei que são macios. Muitas pessoas foram informadas que as raízes ficam lenhosas se forem muito grandes, mas na verdade as raízes de vegetais não ficam. Elas armazenam bem por serem grandes. Este aspargo nós cortamos com uma foice. Às vezes eu deixo isso no caminho este ano. A Adam picou isso com um cortador de grama e levou para a composteira. E antes disso, cerca de um mês antes, nós havíamos espalhado sementes de mostarda. Estou usando a mesma mostarda como cultura de cobertura, testando algumas coisas e maneiras de usá-la. Esta mostarda morre com geadas de -4 graus Celsius ou inferiores. Então é muito fácil para não cavar, sabe? Porque eu não quero estar cavando nada nela. E simplesmente desaparece muito convenientemente no solo. Então está adicionando carbono. É por isso que estamos fazendo isso. Este é um belo legume de inverno. Bem, eu chamo de legume de inverno. Aquele também, -5 ou menos, vai ser danificado. Então, é chicorée de Treviso. Há um belo coração ali. Retire as folhas externas. E isso, eu gosto de comer isso cru, na verdade, mas você também pode cortá-los ao meio e regar um pouco de óleo por cima e assá-los no forno. Muito saboroso. Você pode ver como o jardim ainda está bem cheio em meados de novembro e você pode encontrar detalhes sobre praticamente tudo o que está aqui no vídeo que postamos há apenas uma semana, chamado 13 plantios de verão. Então não vou me demorar muito aqui. Confira esse, porque muitos dos resultados de ter muitas plantas crescendo agora são de semeaduras no verão, ou até mais tarde, como novamente mais favas que estão apenas começando a crescer agora. Elas foram semeadas há cerca de 2 semanas e meia, e eu só, para ver, sabe, isso está embaixo dessas couves de Bruxelas, que podem terminar até fevereiro. E eu também vou mencionar, isso é clássico, é um pouco de esterco de vaca, sabe? Não, essa seria uma maneira barata de criar um gramado, conseguir esterco assim. Sim, então eu preciso estar atento. Eu poderia colocar na compostagem, mas vou deixar lá por hora.
Aqui temos a história de dois lagos. Muitos têm perguntado sobre o Lago Grande, porque eu nunca mencionei isso. Bem, você verá em um minuto. Esse é o pequeno lago onde colocamos o revestimento e está funcionando muito bem. Limpamos as algas periodicamente. E a caminho do Grande Lago, estamos passando por uma nova torre de energia. Este é um modelo reduzido de uma torre redonda irlandesa. Torres como esta, mas enormes como 30 pés de altura, estão por toda a Irlanda em lugares estranhos. E você pode descobrir mais se você verificar o trabalho de Philip Callaghan e também de uma mulher chamada Alana Moore. E ela vai vir dar um curso aqui, na verdade, sobre essas coisas e também sobre radiestesia para energia. E isso será em abril próximo. E aqui está o Grande Lago. Então, é por isso que eu não mostro muito para você, porque não há muito para ver, mas tem. É um recurso agradável. Eu chamo isso de recurso úmido seco. Tínhamos muitas flores silvestres na borda que Adam ceifou e agora estão em uma pilha ali compostando. Isso, 3 semanas e meia atrás estava cheio até a borda. Então sobe e desce. A argila aqui não retém água, mas está crescendo um belo jardim. O Meacres tem quase meio acre. São cerca de 1.700 metros quadrados de canteiros e caminhos sem escavação. Canteiros de 1,2 metros, caminhos de 40 centímetros. Isso é 4 pés e 41 centímetros. Isso facilita muito o gerenciamento por ser sem escavação, pois não requer muita capina. Começar exige mais trabalho e mais composto nesse ponto, porque como aqui tínhamos abóbora de inverno. Na última visita, alguns deles ainda estavam aqui. E isso era plástico preto, começando com o pasto infestado de ervas daninhas além. Há 10 meses essa área era igual ao que se vê além dela. E depois de remover a colheita, após a colheita e remover o plástico, na verdade usamos uma pá apenas para retirar o composto da superfície do que se torna um caminho, colocá-lo na cama e então semeamos centeio, centeio para grão e espalhamos algumas sementes de mostarda também. É como combinar as duas coisas juntas. E o centeio brotou e então desapareceu. Eu acho que eram lesmas. Então espalhamos mais alguns grãos de centeio. Há um limite para o quanto eu tenho. Ainda não sei se isso funcionará. Suspeito que sejam lesmas, talvez até roedores ou ratos estejam lá dentro se alimentando disso. Veremos, mas a geada matará a mostarda. E então a acelga tem sido incrível este ano. Tivemos uma colheita fantástica. Se você é novo na jardinagem e gosta de acelga e é um vegetal que você quer experimentar, sabe, que você vai encontrar dando a você colheita continuamente. Então, este é o preparo de inverno que fazemos logo após o plantio, como aquele aipo-rábano ali. Espalhamos composto caseiro e aquilo eram alhos poró. E os alhos poró, bem, há uma história com os alhos poró. E não é uma boa no momento, porque eu pensei que tínhamos nos livrado do minerador de folhas. Se você tem minerador de folhas, sabe que é uma praga terrível. Se você não tem, acho que está prestes a vê-lo. Então vamos dar uma olhada. Esses alhos poró parecem bons à primeira vista, mas quando você olha mais de perto, percebe que... E olha isso. Se fosse para uso doméstico, ainda daria para aproveitar um pouco do alho poró, mas dá para ver como realmente está deteriorado. Olhe isso. À primeira vista, esses alhos poró parecem incríveis, mas infelizmente temos uma infestação de minador das folhas. Sim, quero dizer, vou parar por aqui. Então sim, isso é jardim de mercado. Estamos tentando vender produtos, mas na manhã seguinte gastamos muito tempo aparando e não obtivemos muito sucesso. Em uma nota mais positiva, essas nabos têm sido incríveis e eles foram plantados muito tarde, num domingo, 8 ou 9 de setembro. Deus, tem um pouco de erva daninha. Mas eles são semeados em múltiplos, como você pode ver, e então está torcendo o maior. Mantenha os outros para crescer, olhe para isso, isso é apenas um belo torneio. O Tokyo Cross, que tem apenas um pouco de dano de mosca de raiz ali, na verdade. Diria que não, mas vou verificar novamente, por isso tenho uma cobertura de malha. Já tive muito dano nesses antes. Não, mas está bom, está bom. Sim, estamos bem ali.
Estou muito tentado a comer isso, mas não vou. Faz um pouco de barulho, eu volto para isso mais tarde. Mas essa é uma ótima costura que você pode fazer. Esses foram semeados em 27 de agosto. É o mais tarde que me atrevo a semear, com a ajuda do outono ameno. E conforme o outono vira inverno, não temos muitos danos de pombos aqui, mas você pode ver como isso são pombos apenas nos últimos 3 dias. Então Adam colocou isso há 2 dias e descobrimos que isso funciona muito bem com um fio no meio. Os pombos poderiam pousar confortavelmente em um bastão de madeira, mas não gostam tanto desse fio. Estamos descobrindo que isso pode funcionar para mantê-los afastados. Uma dica rápida sobre as diferentes coberturas para o inverno. A malha sobre o foguete tem funcionado muito bem. E a malha funciona bem com arcos em um vento, porque parte do vento passa por ela, então não decola tanto quanto o fleece faz. Por isso coloquei o fleece plano no chão. E estou mostrando isso para você, basicamente para mostrar o que não fazer. Fleece nos meses de inverno, eles estavam ótimos até cerca de 2 semanas atrás, e então de repente muitos estão apodrecendo, particularmente onde o fleece está no meio e pesando sobre eles, especialmente quando úmido. E eu acho que naquele tempo nublado que tivemos, isso ficou úmido o tempo todo. Então eles estavam bons. Tivemos uma boa colheita deles. E sim, repolho chinês eu quero mencionar porque aqui novamente pragas, há muito o que dizer sobre pragas, não é? Mas se você sabe, esses não seriam nada se eu não tivesse os arcos e a malha. E nós até pulverizamos eles 2 vezes com Bacillus thuringiensis, que as folhas se tornam indigestíveis para lagartas, mas principalmente para as lesmas. Sim, aí está. Lesma, uma pequena lesma cinza. São essas, sim, tem outra. Aí, na verdade, eu estava conversando com alguém outro dia que disse que tem patos. Sempre me disseram para ter patos. Temos raposas aqui e elas comeriam os patos. Então, eu prefiro não fazer isso. Mas você verá, tem um lindo repolho ali. Aí está. Não é um desastre total, mas é preciso gostar muito de repolho chinês para querer passar por isso, pois deu mais trabalho do que o normal para cultivá-los. Mas essa senhora estava dizendo que ela cultiva repolho chinês para alimentar seus patos. As lesmas, não lesma, o repolho chinês, porque eles atraem tantas lesmas que você sabe que vai ter muitas lá. Esses são bons alimentos para os patos e esperamos conseguir um pouco também. E sim, isso é o que eu queria dizer sobre as favas largas. Por que estou plantando favas em novembro? É como uma cultura de cobertura ou adubo verde novamente. Elas foram semeadas por simpáticos visitantes australianos em 5 de setembro. Eles olhavam o jardim. Eu sugeri que fizessem um trabalho simples, plantassem sementes e espalhassem composto caseiro. E isso é aspargo. Na época, o aspargo era como um arbusto e estava aqui, e agora nós cortamos, compostamos, e os feijões provavelmente também serão cortados, mas pelo frio, estou feliz em deixá-los até que isso aconteça. Mas na verdade, nós temos colhido os topos. Esse é um sabor bonito e incomum em uma salada de novembro, porque estes têm o sabor da fava. E então o ruibarbo também se curvou à estação, época do ano. Acho incrível isso com o ruibarbo, especialmente aqui. As coroas mais velhas simplesmente desaparecem. Em algum momento, no final de outubro, você está olhando para o ruibarbo e de repente você não está. Então, se isso aconteceu com o seu, não se preocupe. Estamos testando um mix de 50% de esterco de vaca e 50% de composto caseiro nessas 3 fileiras. Este é o espinafre de inverno, que eu acho que aqui é bastante resistente. Isso pode chegar a menos 10 graus centígrados, 12 graus Fahrenheit sem sofrer. E definitivamente vale a pena tentar. Tivemos muitas folhas. As folhas de espinafre no inverno são um dos melhores verdes, ficando realmente doces, assim como os repolhos Savoy. Fizemos uma desfolhagem pesada aqui, em parte para poder compostar entre as plantas. Esse é um composto caseiro, com cerca de 9 meses de idade. É uma forma de aplicá-lo no solo quando ainda há muitas culturas. Se você tem plantas entre as quais pode trabalhar, o composto não é como fertilizante. Você sabe, não é de repente fazer as plantas ficarem cheias de nitrogênio e é apenas um alimento para o solo a longo prazo. Quero colocar composto em todos os meus canteiros agora. Talvez nem todos, ou alguns feitos antes do plantio.
e na estufa, colocamos o composto em maio, porque é o momento mais conveniente para fazer isso. Enquanto essas saladas foram plantadas muito rapidamente em outubro, assim que os tomates terminaram e com alho no meio. E isso é como uma cultura gratuita. Não há espaço extra, mas ainda teremos uma bela colheita de alho ali. E a erva daninha aqui, vou mencionar rapidamente, parece ruim, mas é principalmente cravos da Índia. E esses são cravos da Índia, que são mortos pela geada. Então, faremos um pouco de capina depois da geada, talvez porque veremos as ervas daninhas que não são cravos da Índia nesse momento. Geralmente depende do composto utilizado. Não estou encontrando muitas ervas daninhas aqui. Suponha que você tenha muitas ervas daninhas e esteja plantando alho, como fizemos aqui há apenas um mês. Então você pode ver o alho ali. E combinamos isso novamente com a semeadura da mostarda. É mostarda branca, Sinapis alba uma, e é vendida como adubo verde. Eu nunca tinha pensado nisso de outro jeito. E então, na verdade, Darina, além de todas as pessoas, estava aqui de Bali Malu. Oi, Darina, se você estiver assistindo isso. E ela disse, isso parece incrível. Sim, você poderia comer isso. E ela mastigava sem parar. Uau, isso seria ótimo com um hambúrguer. Então, quando estamos com falta de folhas de salada durante as vendas, cortamos isso e adicionamos um pouco na mistura. E aqui está uma bela safra de primavera, que é o brócolis de inverno. Para aqueles de vocês em climas onde a temperatura cai abaixo de talvez menos 8 graus, 18 Fahrenheit, acho que isso não sobreviveria. Aqui essa é a nossa temperatura mais baixa. Então, mesmo aqui pode ser um pouco arriscado, mas vale a pena porque aquele canteiro onde estão os brócolis eram favas. Então, é o segundo plantio e eu apenas coloco as coisas assim que algo mais termina, sem preparar o canteiro, porque é sem escavação. Na maioria dos invernos ele sobrevive, veremos. Assim como estes. Essas saladas, no entanto, nós cobriremos com manta se a previsão for abaixo de cerca de 5 graus negativos centígrados. Nesse ponto, não vai matar essas plantas, pois todas são realmente resistentes. E isso as mantém mais saudáveis e continuamos obtendo mais colheita delas. Então temos coisas como diferentes tipos de mostarda. Todas têm cores lindas, inclusive a rúcula. Tem um pouco de couve também. Tem um pouco de acelga suíça e então novamente o alho no meio, particularmente onde tem alface irregular. E nas camas laterais temos algumas belas serifólios. Eu pesquisava isso hoje de manhã, pois alguém dos Estados Unidos perguntou se é chamado de serefólio na América. E eu disse, América do Norte? E eu disse, eu pesquisei e é salsa francesa de inverno. Essa é a palavra para serefólio. Tem um belo sabor de anis. E o Axo claytoniano com as folhas muito redondas, isso é... Tem pouco sabor, mas é um belo verde de inverno. E combina muito bem com essas mostardas que têm essa cor incrível. Nicola estava apenas dizendo, é como os fogos de artifício no solo e eles têm um sabor realmente forte. Portanto, ter um equilíbrio de diferentes sabores em uma salada de inverno é muito agradável. E eu não reguei aqui por 2 semanas. Então, se você está cultivando folhas sob cobertura no inverno, relaxe realmente na rega, porque não há, bem, pelo menos aqui, muitos dias assim, infelizmente. E eu quero terminar na estufa. Não, eu quero mostrar para você primeiro, desculpe. Os canteiros de teste de Ignodig, porque só para mencionar, eles estão muito perto do fim. E se você vier no próximo tour, que provavelmente será em janeiro, tudo isso será completamente diferente, porque eu terei cavado este canteiro, incorporado algum composto, e este terá a mesma quantidade de composto em cima. Você pode ver que eles têm os mesmos plantios, com a maioria já colhida. Tivemos deste canteiro cerca de 76 quilos de colheita e deste quase 90. O método sem escavação está bem à frente novamente. Praticamente todo ano isso acontece. É o 12º ano fazendo esse teste, sempre interessante. E está me ensinando muito sobre não cavar, porque eu posso ver através das dificuldades com a escavação e o tempo extra. Se algum de vocês está na tradicional escavação de outono, eu incentivaria a pensar sobre isso. Você só precisa se exercitar. Nivele o solo, espalhe papelão e adicione composto por cima. Papelão só é necessário se houver muitas ervas daninhas no começo. Após isso, você pode fazer a capina manual como estou fazendo aqui.
e tudo cresce. Veja estas belas saladas de inverno novamente. Esta é uma muito boa, é a couve russa vermelha. Eu acho que isso apenas persiste no inverno. Ela não cresce muito, suas folhas ficam menores. Essa é a característica dessas plantas, elas ficarão desse tamanho até início de março. Continuamos colhendo com menos em dezembro e janeiro, mas as plantas permanecem vivas e realmente decolam na primavera. Assim como essas, eu espero. Então essas são pequenas plantas de tomate de rebentos ou brotos laterais que eu pego por causa desta linda variedade chamada rosada. Postei alguns vídeos curtos sobre isso com um link. Basta você colocar um broto lateral no composto e eles crescem. Mantenho essas plantas vivas no inverno para plantar na primavera, pois não se pode mais comprar essa semente. Ela foi removida da lista e é um híbrido F1 não crescendo de fato a partir de sementes. Então essa é a maneira de mantê-la crescendo, clonando-a. Preciso lembrar de colocar essas plantas no conservatório quando estiver gelado, pois aqui dentro fica realmente frio. As estruturas cobertas não impedem a geada. É por isso que não estou tentando cultivar tomates no inverno aqui, pepinos ou o que for, mas é ótimo para a proteção do que você vê crescendo já, incluindo rúcula selvagem que estávamos colocando ontem dessas bandejas de módulos. Então essas são minhas bandejas de módulos, as bandejas de módulos 400, que você pode ver que elas cultivam uma planta bastante bonita com uma raiz forte. E se eu quiser mantê-los crescendo aqui dentro em vez de fora, porque eles simplesmente sobrevivem mais facilmente. Além disso, eles não ocupam nenhum espaço extra lá fora. Colocamos o composto, está pronto para o plantio em fevereiro. Mesmo nas minhas pequenas bandejas, onde as células são pequenas, cultivo algumas favas largas. Eu gosto, isso é loucura. Não é loucura, mas parece à primeira vista. Então, lá você tem fava larga. Você pode ver que a raiz principal está indo até o fundo. Muitos temem que se a raiz principal encontrar um obstáculo, a planta está acabada. Na verdade, não é o caso. Elas apenas circulam um pouco e então você as coloca no chão logo em seguida. Pretendo plantar essas em cerca de 4 dias e elas continuam crescendo. A vantagem de usar essas bandejas é que você consegue cultivar muitas plantas em um espaço pequeno e elas crescem bem com pouco composto. Portanto, elas são muito econômicas em composto e de espaço. Nesse sentido, quando eu tiver de novo, ou pelo menos para um tour, postaremos outros vídeos. Nesse meio tempo, inscreva-se para manter contato durante o inverno, pois não é um período morto. Mantenha-se envolvido com seu jardim. Você viu que pode fazer algumas capinas e use cobertura morta e outras técnicas para cuidar do jardim durante o inverno e aproveite ao máximo dias como hoje. Ficar ao sol também lhe fará muito bem. Certamente é o meu lugar favorito para estar quando está assim. E então, em janeiro ainda não vai acontecer muita coisa aqui. Há um ditado interessante, né? Se você semear em janeiro, não terá o que comer. Continue o trabalho ao ar livre e prepare-se para a semeadura interna em fevereiro. Então aproveite bem o inverno.